Vamos agora, então, fazer a correção das atividades 5, 6 e 7 de pós-médio de Física, que fala sobre cinemática vetorial, né, sobre vetores. Bom, o exercício 5, ele diz assim: observe a figura em que foram representados três vetores A, W e V. Considerando a medida do lado menor quadrado da malha como uma unidade, aqui, ó, esse pedacinho aqui, uma unidade. Determine o módulo, a direção e o sentido do vetor resultante. Bom, e aí a gente tem na letra A a soma de A mais W. A gente percebe que os dois têm mesma direção e mesmo sentido, ó, né? Os dois estão aqui na transversal, setinha aqui, como se estivesse indo para cima, não é isso? Bom, quando eu somo, então, vetores que têm mesma direção e mesmo sentido, o que eu vou fazer? A representação dele, né, onde eu vou obter a direção, eu vou pegar esse vetor, vou pegar a origem dele e prolongar aqui, ó, acima, bem aqui no encontro com a extremidade do outro. Então, olha só, aqui ocupa 1, 2, 3, 4 quadrinhos, né? E aqui tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos também. Então, eu vou usar, para cada quadradinho, eu vou usar, como eu não tenho papel quadriculado, eu vou usar aqui 1 centímetro, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui, ó, o A. Então, 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos. Esse aqui é o A, né? Esse é o A. Agora, eu vou fazer o W, que tem também 4 quadradinhos. Então, eu vou pegar a origem dele e colocar aqui, ó, em cima da extremidade do A. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o W. Muito bem. Bom, a gente já representou aqui. Agora, a gente precisa saber o módulo, a direção e o sentido. O sentido a gente já sabe. O sentido é esse daqui, é o sentido da seta, né? Para a gente saber, então, o módulo e a direção, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar aqui. Vou fazer aqui a lápis para você ver, ó. De modo que eu consiga trazer esse para cá, ó, tá? Então, quando a gente faz direitinho, ele vai ficar... Deixa eu só ver o tamanho aqui. Se a gente fez direitinho, 8. Então, esse vai descer para cá. No papel quadriculado, pessoal, vocês vão conseguir perceber que ele vai ocupar 8 quadradinhos. Então, aqui eu vou ter 8 e aqui também 8, tá bom? No papel quadriculado, se você fizer, você vai encontrar 8 quadradinhos aqui e 8 quadradinhos aqui, tá bom? Muito bem. Então, veja bem. Aqui a gente tem um ângulo que eu não sei qual é. Bom, eu preciso saber qual é a direção, o sentido e o valor desse daqui, né? Quando a gente traça essas retas aqui, ó, a gente encontra um triângulo retângulo. E a resultante aqui é justamente a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, veja bem, eu vou calcular aqui, ó, a hipotenusa, né? E ela vai ser a resultante, que é igual a raiz quadrada desse cateto com esse cateto ao quadrado, né? Então, 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Como que eu sei que é 8? Porque quando você faz no quadradinho, no papel quadriculado, isso aqui vai dar exatamente 8 quadradinhos e aqui também 8 quadradinhos. Aqui não parece porque eu estou fazendo com a régua sem ser no papel quadriculado. Então, fica meio diferente, mas dá 8 quadradinhos aqui também, tá?
Então, R vai ser 8 vezes 8, 64. 128, né? Muito bem. A raiz de 128 vai dar 8 raiz de 2. Então, esse aqui é o nosso módulo, tá certo? Muito bem. Então, nós temos o sentido, temos o módulo, tá faltando quem? Tá faltando a direção. Como nós temos aqui o valor do cateto oposto e do cateto adjacente, a gente já sabe que cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente de um ângulo qualquer, né? De um ângulo aqui, a gente quer descobrir esse ângulo. Então, como eu não sei o valor dele, eu estou chamando de alfa, tá? Então, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente aqui vai ser 8 dividido por 8, porque se vale 8, o outro também. Então, a tangente aqui de um ângulo qualquer vai ser 1. E quando a gente pega aquela tabela que eu falei para vocês lá, que vocês aprenderam em matemática, e você descobre que a tangente vale 1, a gente está se referindo à tangente de 45 graus. O que isso significa? Significa que a direção dessa resultante, ela tem uma formação de 45 graus com o cateto adjacente aqui, ó, com o que está na horizontal, tá certo? Então, esse ângulo aqui vale 45 graus. Bom, fizemos a letra A. Agora, a gente vai para a letra B. A letra B, ele pede A menos W. A menos W. Então, veja bem, o que eu tenho aqui, ó? Eles têm mesma direção e mesmo sentido, né? Eles estão iguais. Quando eles têm a mesma direção e mesmo sentido, e eles têm a mesma intensidade também, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, a resultante vai ser o A, vai ser a soma, porque eles têm mesma direção e mesmo sentido, menos o W. Então, na verdade, isso aqui vai ficar A menos W. Bom, se eles têm a mesma intensidade, têm o mesmo valor, então vai dar 0. Se isso aqui vale 1, isso aqui vale 1, 1 menos 1, 0, não é isso? Então, veja bem, qualquer que seja o valor de A ou de W, eles são iguais. Se é uma subtração, vai dar 0. Então, beleza. Vamos agora para a letra... vamos para a letra C, né? Então, vamos lá. A letra C, ele pede A mais V. Esse eu vou fazer aqui, ó, porque aqui vai dar o espaço. O A é esse daqui, ó. Então, ele pega 4 quadradinhos subindo, não é isso? E o V tá aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, na origem, né? 4 quadradinhos. Opa, tá torto aqui, peraí. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Esse aqui é o A. Qual é a resultante? A resultante é uma reta que eu vou traçar da origem do A até a extremidade do V, ó. Ah, tá. Então, aqui é a resultante. Então, o que eu fiz? Ó, eu tenho que desenhar para me saber a resultante, né? Então, eu já tenho o V aqui. Eu peguei o A e passei ele para cá. São 4 quadradinhos, eu fiz, ó, 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos. Tem que coincidir a extremidade do A com a origem do V. Bom, qual é a resultante? A resultante é quando eu ligo esses dois aqui, ó, essa extremidade, essa origem com essa extremidade. Então, essa é a resultante. Aqui a gente tem, ó, a resultante, eu nem vou precisar calcular, porque ele tem 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos. Então, a resultante
do A mais V é 4 unidades. O sentido é para a direita, a setinha para a direita. E a direção? Horizontal, ele está deitadinho. Então, na C, a direção é horizontal, e o sentido para a direita. Esse foi fácil, né? Foi tranquilo. Por que ele foi tranquilo? Porque como cada quadradinho aqui tem uma unidade, basta contar 1, 2, 3, 4. Por isso que eu não preciso fazer cálculo nenhum. Aqui, ó, na união dos dois, eu já não poderia contar, porque ele não está pegando isso daqui, ó. Ele está na transversal. Então, por isso que a gente teve que fazer aquele desenho e calcular através do Teorema de Pitágoras, tá bom? E a direção e o sentido já está aqui também mostrando pra gente como é que é, tá certo? Bom, vamos agora para o exercício 6. O exercício 6, ele diz assim, ó, dado o vetor V, tá aqui o vetor V, representado abaixo, determine o módulo de suas componentes retangulares, Vx e Vy. O que é isso? O que seria essas componentes? Então, veja bem, quando eu tenho aqui, ó, esse vetor, para que eu possa saber, por exemplo, o módulo dele, eu não traço aqui, ó, um traço aqui, tá torto aqui porque não tá tendo como eu mostrar aqui para você, não tá tendo, tem um volume aqui do livro, tá? Então, olha só, eu faço essas componentes, ó. Esse aqui chama V. Então, se eu penso desculpa, gente, falou o nome aqui. Quando eu penso no plano cartesiano, isso aqui é o eixo Y e esse aqui é o eixo X, não é isso? Então, aqui a gente vai chamar de VY, que é o que ele está pedindo, e esse que está na horizontal é o Vx, tá bom? Isso aqui são componentes, são extensões que eu faço para que eu possa descobrir qual é o valor qual é o módulo do meu vetor. Só que nesse caso aqui, ele já deu para a gente o valor do vetor. O valor do vetor é 8 unidades, ok? E ele falou que o seno formado, ó, aqui vai formar um ângulo, né? E ele falou que o seno formado entre o cateto oposto e a hipotenusa é 0,8 e o cosseno desse ângulo aqui, ó, é 0,6. Então, veja bem, lá em matemática, nós aprendemos que seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vocês aprenderam isso em matemática? Ok. O cateto oposto é aquele que fica do lado oposto, que fica de frente para o ângulo formado. Então, esse aqui, ó, é o VY. Então, o seno que a gente vai calcular aqui, ele vai ser o VY sobre o V, tá? Que é a nossa hipotenusa, ó. VY é o cateto oposto e V hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente aqui é o Vx, é o que fica na horizontal, né? Então, o cosseno vai ser o Vx sobre a hipotenusa, que no caso é o V. Por que eu estou colocando isso daqui? Porque a gente vai utilizar os valores de Vy e V, Vx e V, certinho? Muito bem. Então, vamos lá, né? Veja bem, ele deu para a gente o valor, eu quero descobrir o valor de Vy e o valor de Vx. Vamos então primeiro calcular o Vy aqui, que é o seno. Ele falou para a gente que o seno desse ângulo vale 0,8. Então, olha só, deixa eu fazer aqui a caneta, fica melhor para vocês enxergarem. Então, o seno
do ângulo, que a gente não sabe qual é VY sobre V. O seno, ele já me deu o valor, que é 0,8. O VY eu quero saber. Então, o que a gente faz agora? Ó, multiplica cruzado, né? O VY vezes 1, VY. 0,8 vezes 8. VY é igual a 0,8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64, né? Então, ando uma casa com a vírgula, 6,4. Muito bem. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com o cosseno. Então, o cosseno vai ser, o cosseno do ângulo aqui, né? Vai ser Vx sobre V. O cosseno, ele falou que vale 0,6. O Vx a gente quer saber e o V é 8. Multiplicando cruzado, Vx é igual a 0,6 vezes 8. Então, Vx vai ser 6 vezes 8, 48, né? Então, 4,8. Isso aí, pessoal. Agora, nós vamos para a última atividade, que é a questão 7. Esse eu vou aproveitar o quadriculado aqui, tá? Então, ele diz assim, ó. Dados os vetores A, B e C representados na figura, em que cada quadrícula apresenta lado correspondente a uma unidade de medida. Então, cada pedacinho aqui vale 1, né? É correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo, então nós queremos saber o módulo da resultante. Para saber a resultante, nós temos que juntar esses vetores. Então, veja bem, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o A aqui, ele já está aqui, vou pegar o B e trazer para cá. Então, vou pegar a origem dele e colocar bem juntinho aqui com a extremidade de A. Repara que ele ocupa somente um quadradinho. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou trazer ele para cá. Ponto. Só um quadradinho. Esse é o B. Agora, eu vou pegar o C e trazer ele para cá. Eu tenho que pegar a origem dele e colocar com a extremidade de B, tá certo? E ele tem 2 quadradinhos. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, e passar nesse quadradinho, né? Fazer ele direitinho, trazer ele direitinho para cá. Então, o que acontece? Ele passa 1 quadradinho, 2 quadradinhos. Esse aqui é o C. Qual é a minha resultante? A minha resultante eu vou pegar aqui, ó, da origem, da extremidade do C e trazer na origem do A. Essa aqui é a resultante. Ué, ele não ocupou só um lado? Um lado não vale 1? Então, a resposta aqui é 1. A resultante vale 1 unidade. Fácil, né? Então, o segredo aqui é o quê? É você juntar todos os vetores do jeito que ele está. É como se eu pegasse esse daqui e trouxesse para cá. Ó. Ocupa 1 unidade. Esse aqui ocupa 2, 1 quadradinho, esse daqui ocupa 2. Então, eu vou traçar. Sempre vai ser origem com extremidade. Origem com extremidade. Origem com extremidade. Extremidade é a setinha e origem é onde começa a reta, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham feito a correção, tenham acertado e na próxima aula a gente se vê, tá bom? Qualquer dúvida, envie mensagens que eu vou estar respondendo vocês. Até mais.